Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Não sei o que é pior. Assisti a um jogo de empate contra o Lanterna. Eu assisti a coletiva do Rogério Ceni, que disse que é o jogo mais produtivo que teve até aqui, que está hiper para baixo, faz cobranças para a diretoria e já fala em tom de despedida, como se já prevesse uma demissão nas próximas semanas, falando que não será ele que vai colher aquilo que está plantando hoje, falando dos reforços atrasados e fazendo muitas cobranças à diretoria. Vamos falar que já existe um nome para ser substituto do Arboleda, que é o cara do esporte. Vamos contar um pouquinho dele, zagueiro de 24 anos. Vamos falar do Claudinho do Zenit, se o São Paulo realmente procurou, não procurou, como é que foi essa conversa. Soteldo, mais uma vez, São Paulo está disposto a fazer loucuras financeiras para tentar correr atrás daquilo que foi cobrado no começo do ano, o tal do planejamento que não foi entregue para o Rogério Ceni. O Rogério Ceni deve ter, no mínimo, má sorte. Vamos falar desse boato que surgiu aí na internet, de que o Igor Gomes ia sair de graça, e aí ele teve que dar uma entrevista após o jogo falando que não ia sair de graça e tá conversando por renovação. Entender como que surgem esses boatos horríveis. Luiz Fabiano defendendo o Rogério Ceni, vamos falar um pouquinho disso também. E vamos falar dessas questões de jogo, desfalque, 4 cirurgias no tornozelo, um monte de jogador fora. E aí? Se repete o ano de 2017 por um lado, ou não, tem muita incompetência também do Rogério Ceni por outro lado. Vamos falar um pouquinho de tudo de São Paulo. E amanhã, aí eu tenho que falar sobre o Turíbio num vídeo especial, porque o que está acontecendo nesse caso, pelo amor de Deus. Meu nome é Laila Reis, se você não me conhece, eu cubro São Paulo há 10 anos no portal spfc.net. E agora, bora falar de notícias. Gente, começando pela coletiva de Rogério Ceni, eu tive que pautar algumas coisas aqui. Então, vamos fazer nessa ordem. Rogério Ceni, estilo de demissão, diretoria, cobranças e depois o mercado da bola e transferências. Essa é a ordem do vídeo. Falou que, olha, foi um jogo de muita produção contra o Juventude, teve muitas bolas ao gol, teve mais bola ao gol do que realmente naquele jogo que a gente ganhou do Palmeiras. Mas falou o seguinte: por um lado, só tem 20 jogadores para poder escalar, já não escala mais os jogos de acordo com o adversário, como ele sempre faz, que ele vai lá, estuda o time, vê como esse time joga taticamente, faz um jogo para ter uma batalha tática. Ele fala, não, eu escalo o meu time pensando nos jogadores que podem se lesionar ou serem suspensos para eu não perder no próximo jogo. Então eu queria entrar, por exemplo, contra o Juventude com 3 linhas e entrei com 4 linhas, porque eu estava pensando em quem eu poderia perder e quem eu poderia já substituir. Porque ele tem 9 desfalques e falou, olha, tenho aí quase 30 anos de futebol e nunca vi 4 cirurgias de tornozelos de uma vez. Já vi um refis tão cheio como esse, mas nunca vi tanta falta de sorte. A tal da bruxinha das lesões de novo sobrevoando o São Paulo, que a gente já conhece. E nenhum destes caras que estão aí, 9 desfalques, estão com o retorno previsto aí para as próximas semanas, ou seja, vamos aí para o Chile, vamos para a Sul-Americana, que o Rogério Ceni tem que chegar na final do campeonato, essa é a meta dele, diante do Conselho Deliberativo, e não tem nenhum retorno desses desfalques. Boa sorte, Rogério Ceni. Rogério Ceni deixou muito claro que existe aí um desespero, tanto da diretoria quanto ele, para o dia 18 de julho, que é quando se abre a janela de transferências, porque a diretoria está tentando trazer aquilo que não trouxe no começo do ano, e o Rogério Ceni cobrou drasticamente, falou, olha, é o seguinte, você está tentando me trazer agora com atraso, eu estou tendo que jogar no improviso. Porque não adianta agora no meio da temporada vocês esperarem uma data, dia 18 de julho. O que acontece dia 18 de julho se eu já tiver sido eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil, que eu já vou ter tido os 2 jogos eliminatórios, sem jogadores e sem as peças que eu pedi no começo do ano. E daí ele já falou num tom de despedida, falou, olha, aqui no Brasil eu não sei se eu vou colher os frutos que eu tô plantando hoje no São Paulo, porque aqui no Brasil não se forma um time e vai melhorando com esse time e vai se, como a gente tem falado nos últimos vídeos, superando crises e transformando em um time melhor. Não. Você ou se torna campeão ou você é demitido, vai lá contratar outra pessoa que possivelmente seja campeão, ou seja, você está sempre contratando campeões
E quando eles não são campeões, não servem, contrata-se outro que deve ser campeão. Ou seja, fez uma dura crítica ao processo de estar quase que sendo demitido e falou num tom muito de despedida. Foi uma coletiva assim, quase que por um lado, como em 2017, o tempo todo se arranjando desculpas, aquilo que a gente falou até em janeiro aqui no canal, de tipo, não tá sendo entregue o planejamento, vamos ver se a gente vai ter do Rogério Ceni uma postura de colocar a culpa na diretoria. Ele não teve essa postura quando chegou até as finais do Paulistão, ele comprovou, olha, com pouco eu consigo chegar longe, mas teve o azar aí de 9 desfalques. Vai ficar pro final do vídeo essa enquete. Se vocês consideram que esses 9 desfalques, agora a saída da Arboleda, são motivo para estarmos vivendo isso, ou se o Rogério Ceni mesmo, que tem um grande problema em saber escalar esse time, porque como você escalaria melhor esse time com tantos desfalques? Se é um aglomerado de situações. O Luiz Fabiano resolveu dar uma entrevista para a TV Gazeta ontem, depois do empate contra o Juventude, e ele falou, olha, não existe melhor treinador ou melhor nome que pudesse conhecer a casa como o Rogério Ceni conhece e estar lutando em tantas frentes que a gente nem imagina ao mesmo tempo. E falou muito bem, quis que a torcida não falasse tão mal dele por aí, defendeu a permanência do Rogério Ceni. Mas o que ficou muito evidente na coletiva é que já existe uma pressão de demissão, porque temos aí uma eliminatória de Sul-Americana, alguns jogos do Brasileirão e em seguida uma eliminatória de Copa do Brasil, que é o jogo de retorno com o Palmeiras, e aí sim se abre a janela e o Rogério Ceni falou, cara, esse dia 18 não chega nunca, pode ser que eu já nem esteja mais lá, e aí o que adianta trazer Soteldo, Claudinho, ou qualquer outro nome no meio da temporada? O que adianta se você só vai ter o Brasileirão? Então, gente, para as próximas semanas, segurem os corações de vocês. Porque pela última coletiva que a gente viu de ontem do Rogério Ceni, a coisa não tá para melhorar, não. A coisa só tá para piorar. E me entristece. Vamos falar aí desse boato do Igor Gomes que ia sair de graça. Surgiu no Twitter que ele aí tem contrato até setembro de 2023, ou seja, setembro não, março. E a partir de setembro ele fica de graça para assinar, como o Gabriel Neves já tá, pré-contrato com todo mundo. Alguém pegou isso daí e transformou em algo que viralizou no Twitter. E aí ele teve que vir numa entrevista após-jogo para falar, gente, eu não vou sair sem deixar o São Paulo na mão, sem o São Paulo ganhar alguma coisa, pelo amor de Deus. E está conversando por renovação, que se entenda muito bem que essa renovação é para ser vendida agora na janela do dia 18 de julho. E que venha algum valor por ele. E que o São Paulo, pelo amor de Deus, aceite. Teve sondagem aí do Porto e do Dinamo de Kiev. Essa do Dinamo de Kiev no começo do ano a gente já pode meio que deixar de lado, porque veio a guerra, veio um monte de coisa. Vamos ver essa história do Porto como é que fica. Gente, vamos falar agora sobre a história do Claudinho. Saiu aí, a FIFA deu uma decisão que os jogadores que estão atuando na Rússia podem pedir suspensão contratual e atuar em outro time do mundo, tranquilamente, por causa da situação de guerra, se quiserem. E aí o São Paulo foi falar com o Claudinho, que é ex-Bragantino, que ganha na faixa de R$1 milhão por mês. E para ver o tamanho do que a diretoria está se propondo de fazer de loucuras, né? Porque está tentando se igualar aí a Flamengo, Palmeiras e outros times que pagam alto em salário. E o Claudinho disse que não quer sair da Europa, não quer sair do Zenit. Então o São Paulo primeiro negou a informação de que estaria atrás do Claudinho e depois falou, não, a gente fez uma sondagem e o jogador que negou. Voltamos para o nome de Soteldo. E vou te contar quantos jogadores do São Paulo quer tentar contratar na janela e o que tem aí de ponto de pulo do gato para esses números. O Soteldo tem aí a faixa de R$33 milhões para ser contratado. Novamente bato na tecla de que não fez 2 boas últimas temporadas, mas o São Paulo está disposto a tentar trazer o Soteldo como Tigre, sim. Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme estava com coronavírus, já desembarcou em São Paulo para fazer exames médicos, por isso que não foi ainda, ia ser sexta-feira ou quinta-feira passada anunciado, não foi porque estava coronavírus. Agora já chegou em São Paulo e deve ser anunciado nos próximos dias. E aí a gente finaliza falando de 2 assuntos. O Adrielson do Sport, que é um zagueiro de 24 anos, está tentando uma rescisão unilateral pela justiça, porque ele estava em empréstimo para um clube do Emirados Árabes, e quando fez esse empréstimo, o Sport devia salários, FGTS, etc., e foi para o empréstimo.
Tinha uma opção de cláusula com valor fixado de compra, mas de último momento o time, o Awas, não sei falar o nome, que reduziu esse valor de compra, fez uma proposta de redução e o Sport não aceitou. Automaticamente ele não se reapresentou para o Sport e o empresário está cobrando todos os valores atrasados, que daí mais ou menos 3 milhões de reais. Se não pagar os 3 milhões que o Sport está tentando conversar, porque não tem o dinheiro, vai haver aí uma rescisão unilateral, fica livre no mercado. É uma opção para a diretoria, porque é um zagueiro jovem, salário baixo, e vem para ficar diretamente muito rápido à disposição do Ceni, que já está sem o Arboleda. Então seria aí um substituto. E já falou com o empresário do jogador, que falou que vai se resolver um pouquinho primeiramente e depois vai retornar para o São Paulo aí nas próximas semanas. Deve forçar essa rescisão com o Sport. Fala, cara, te perdoo, me deixa embora. Finalizando falando que o São Paulo quer de 2 a 4 reforços nessa janela que se inicia no dia 18. Por que de 2 a 4? Porque também depende do tamanho de vendas. A diretoria tem uma pré-aprovação de 120 milhões de reais em empréstimos, então veja o tamanho da loucura que estão dispostos a fazer. Hoje está sendo votada agora, exatamente enquanto eu gravo esse vídeo, ainda não saiu, mas deve ser vencido, é voto vencido, os 25 milhões de empréstimo, que já é para fazer trazer o Soteldo, já alguém de imediato no dia 18. E se vender gente, se não vender assim muita gente boa, e trazer a meta de 140 milhões de venda de jogadores, trazem 2 jogadores. Se vender mais do que a meta, trazem 4 jogadores. Zagueiro, goleiro, um atacante pela beirada de campo e um meia com as mesmas características do Claudinho. Responde aí embaixo agora, olhando tudo isso que o Rogério Ceni falou na coletiva, pauta por pauta, falou de má sorte, nenhum retorno à vista, que não adianta correr atrás do prejuízo agora na janela, tá jogando improvisado, que não pode fazer as táticas que ele quer com o time que ele tem, só tem 20 jogadores no plantel para poder fazer as escalações, tá falando em tom de despedida. Tá falando do futebol imediatista, tá cobrando a diretoria, dizendo que a diretoria não entregou o planejamento e mesmo assim ele foi além, chegou até a final do Paulista, teve 9 desfalques e sabe que tá sofrendo no Brasileirão. Qual é a tua opinião? Má sorte, má administração, falta de reforço, qual é a tua opinião?